Boa noite, agora sim, iniciando a edição 103 do programa Direito em Pauta. Hoje vamos tratar de lawfare e seus impactos no direito penal com o professor Rodrigo Franciscone Costa Pardal, iniciando um pouco mais tarde hoje. Doutor Rodrigo estava numa entrevista sobre uma operação policial e acabou atrasando, mas já já estará conosco aqui. Vamos falar desse tema interessantíssimo. Boa noite a todos. Esse tema interessante que faz parte dos dias de hoje, que vai aparecer bastante nessa época de eleição. Qual que é a vinculação desse tema com a fake news, com a divulgação de notícias falsas, com ativismo judicial, se há ou não vinculação. Há estado de exceção no judiciário. A gente vai falar de tudo isso hoje com o doutor Rodrigo, que é especialista nessa matéria. Ele já deve estar por aí para participar conosco. Agradeço a todos que estão chegando aqui. Joe Barbosa está aí, Patrícia, Fernanda, Patrick, todos vocês. Esse tema é bastante interessante, um tema que atrai as atenções pelo momento que a gente vive, e para entender um pouco disso, né? Há ativismo judicial? Não há. As decisões judiciais estão tomadas por um caráter ideológico. Os juízes estão atuando principalmente na área penal pelo seu entendimento, pela sua experiência de vida, desrespeitando a legislação. A Constituição Federal é respeitada, não é? Talvez a gente passe pela questão da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi um tipo de lawfare? Não foi? Ela foi ideológica, não foi? Querido professor Pardal já está aqui conosco, já vou aceitá-lo aqui. Eu estou tentando receber aqui a solicitação. Vamos receber aqui do professor Rodrigo Pardal. Olá, tudo Bem, meu bem? querido? Tudo bem? Respira que deu tempo. Peço mil desculpas, eu vim correndo. Eu tava numa live, num programa ao vivo, que às vezes eu gravo de operação policial e etc. Eu não imaginava que a coisa ia se prolongar, e era ao vivo. Então eu fiquei assim, eu só olhando pro relógio, a mulher ao vivo falando, e tinha acabado a análise do caso concreto, só que aí ela decidiu falar sobre câmera, É, policiais militares. E aí entrou uma discussão, ela começou a falar contra as câmeras. Eu falei, olha, não é bem assim. Então, fica tranquilo. e Conseguiu era ao beber vivo. água? Então não tinha nem como eu, né? Tanto que aí eu mandei mensagem, o programa estava ao vivo e eu mandei mensagem. Olha, eu já chamo a Uber, por favor, porque eu preciso sair. Então foi bem peculiar. O importante é que deu certo. Queria te agradecer, sei aí da sua correria, queria te agradecer bastante por ter aceito o convite de participar do Direito em Pauta, nossa edição número 103, e hoje falando de lawfare e seus impactos no direito penal. É uma alegria para mim te receber aqui, sei o quão você é especialista nessa matéria, professor de direito penal, bacharel em direito pela PUC de São Paulo, pós-graduado em direito penal pela Escola Superior do Ministério Público, especialista em direito penal pela Universidade de Salamanca, lá da Espanha, mestre e doutorando pela PUC São Paulo, como eu já disse, professor de direito penal, e é um querido. A gente está num grupo aí de professores junto, um grupo de WhatsApp, e aí eu vejo quão o Rodrigo é querido. Professor Rodrigo Franciscone Costa Pardal, boa noite, bem-vindo ao Direito em Pauta. Boa noite, obrigado. Gostaria de agradecer, Constantino, pela oportunidade. A gente já tinha falado, né, algumas vezes, poxa, quando você puder, convida. E escolher esse tema, eu confesso que eu sempre fico numa crise existencial para escolher tema, porque eu tenho uma mania, eu não gosto de repetir tema. Porque eu acho que quando Legal. você repete, você acaba, né? Então eu não gosto de repetir tema. Então eu evito repetir tema, porque eu acho que aí você não aprende. Então eu sempre gosto de escolher um tema que me obrigue a estudar, não aquele tema que eu já estou acostumado a falar e etc. Então, como é um tema que eu já tinha estudado, eu queria rever alguns pontos que me parecem muito importantes e atuais. Eu sugeri esse tema até por ter uma importância prática, né? Porque o que eu percebo é a gente tem uma certa dificuldade de interpretar fenômenos quando eles estão ocorrendo. Uhum. Então, né, é muito complicado. Quando um fenômeno está ocorrendo, você tem dificuldade de fazer um diagnóstico. É muito mais fácil fazer um diagnóstico depois que passam 30, 40 anos. Uhum. Eu dou como Com exemplo certeza. social.
eu duvido que em 1940 a 42 fosse tão simples fazer um diagnóstico do que foi o nazismo do que se faz hoje. Você está no calor dos acontecimentos. Então, essa fotografia ela é muito mais complicada. Porque para você ter essa fotografia, primeiro, você tem que ter uma visão holística. Então, já demanda uma base cultural mais complexa, de entender fenômenos. Né? Então, já não é qualquer um que vai fazer isso. Né? Então, quando você analisa, para você analisar um fenômeno de maneira mais rica, você tem que se distanciar dele. Como é que Uhum. você se distancia de algo que está acontecendo ali, né? Então, é muito difícil. Então, e ele está acontecendo, ou acabou de acontecer, né? E é um fenômeno que vai ser está sendo potencializado agora. Mas aí, O momento. a É, gente faz isso melhor. Na verdade, acho que o momento, né, chegando próximo de eleição, esse país dividido, polaridade, a questão, tanto se fala do STF, tanto se fala da questão do ativismo judicial, tem vínculo, não tem? A sua escolha do tema foi bastante feliz e eu também estou feliz aqui para falar desse tema. Vamos lá, qual que é a origem desse termo? De onde surge o termo? O que ele significa? Ele é bastante recente, ele surgiu aí de um artigo de 1975, o termo, Uhum, né? Neologismo, lawfare. Na verdade, o que a gente tem é uma junção de duas expressões, da expressão law, que significa direito, não lei, mas direito, e da expressão warfare, que significa guerra. Então, não é a guerra do direito, mas é, na verdade, a ideia de você utilizar o direito como uma forma de guerra, como uma forma de aniquilar inimigos internos. uhum, Essa é a ideia. Tá? Quando a gente fala então do lawfare, a gente está falando do uso, e depois um militar da República Popular da China também escreveu sobre isso, porque você pensa na década de 70, 80, até ainda hoje a força bélica dos Estados Unidos é incomparável, mas hoje a China é uma potência que não era há 40, 50 anos. Então, um militar da República Popular da China passou a estabelecer essa ideia. Bom, como é que eu faço para lidar com uma guerra contra os Estados Unidos? São imensamente mais poderosos. Eu tenho que usar formas atípicas de guerra. Eu tenho que me uhum, valer de informação ou de embargos comerciais, enfim. Não adianta eu ir para a guerra literal, porque eu vou perder. Então eu preciso de outra forma de guerra. E é muito interessante, porque na prática, porque quando a gente fala aí, né, de e aí, o que me parece interessante, quando a gente fala de lawfare, a gente está falando, então, de uma forma de guerra que é menos prejudicial sob o aspecto humano. Por quê? Quando a gente fala de uma guerra, a guerra necessariamente tem perdas e necessariamente ela tem um custo muito alto. Então, uhum. qualquer forma de guerra que busque uma alternativa, um método anômalo, ela tem também como efeito colateral, que não necessariamente é o que é principalmente buscado, mas como efeito colateral, reduzir gasto. Porque se você vai para uma guerra literal, por exemplo, contra um inimigo externo e quer conquistar território, você tem perdas patrimoniais, perdas de vida. E isso talvez pode fazer com que a conta não feche. E nos Tá. últimos momentos da história da humanidade, quando a gente para ver as guerras que ocorreram, e não vou nem falar aqui de guerra mundial, a gente fala de guerra do Vietnã, guerra do Iraque, meio que todo mundo sabe, Afeganistão, os Estados Unidos meio que perdeu essas guerras. Uhum. Então, isso mostra como essa guerra literal não é vantajosa muitas vezes, e o fato de você ter uma conquista territorial também não mostra que você venceu a guerra. E que a guerra da Ucrânia também para a Rússia já está se mostrando muito mais complicada do que parecia. É verdade. Então, o lawfare, ele passa. Eu estou fazendo uma analogia, que claro que não é exatamente exata, mas é só para a gente entender. Não pra, eu estou falando aqui de guerras internacionais. O lawfare geralmente é uma guerra interna, tá? Mas é para mostrar como a guerra interna se mostra muito mais eficiente. E aqui eficiente no sentido econômico, de conseguir o resultado que eu quero com menor gasto, que no final das contas é o que importa hoje, né? Quando a gente fala de um mundo financiarizado como a gente tem. Sim. E a gente, eu acho que dá para esse conceito e esse, vamos chamar de modelo, dá para levar para vários campos, né? Da questão até que você menciona que envolve direito internacional, dá para levar para a questão da política. A gente tem a vinculação que você deve falar bastante disso com o direito penal.
E aí há uma certa confusão, né? Se ativismo judicial se equipararia ou não, se está dentro ou não. Então, acho que tem muita coisa para a gente falar. E nessa linha, a gente já tem um conceito único que é aceito pela comunidade jurídica? Ou a gente mantém esse conceito, de certa forma, simplista, da questão da guerra, tal, da guerra do direito em si? Ou a gente já tem um conceito mais aceito e mais amplo? Acho que não há um conceito amplo ou que eu diria consolidado, o que é bastante problemático quando a gente fala de conceituação. O conceito ele sempre está permeado. A gente tem um conceito que é bem satisfatório, ou conceitos satisfatórios, mas não existe um conceito consolidado. Até porque quando a gente fala de linguagem, a gente tem uma porosidade que é inerente à linguagem. Então, dificilmente a gente vai ter um conceito, não é esse conceito. Mas a gente poderia pensar no lawfare como o uso do direito como uma forma de aniquilar inimigos políticos internos. Tá. É o lawfare. Né? É importante lembrar que é o uso do direito. Tá? Então, não é necessariamente o uso do judiciário. Ou a gente pode até mudar, e aí eu acho que é um ponto interessante, a gente poderia falar não só do direito, mas também, e aí seria uma variação, o uso do sistema de justiça. Né? Porque quando a gente fala de sistema, que me parece mais adequado. Né? Porque quando a gente fala de sistema de justiça, quando a gente fala de direito, a gente pensa em ordenamento, normalmente. Aí, já falando, né, não para não confundir direito com lei. Mas quando a gente fala em sistema de justiça, a gente foca nos atores processuais. E me parece que isso é muito importante. Né? Sim. Porque a gente tem uma relação aí muito grande entre lawfare e um tipo de populismo penal. Você precisa do populismo penal para que o lawfare seja realmente eficiente. Você precisa personalizar a, 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 essa guerra. Né? Então você tem que ter um herói, você tem que ter uma figura de um herói, de alguém que combate. Ainda que a gente saiba que racionalmente isso não faz sentido. Então, e aí fica uma coisa interessante. E aí é muito. Eu sei que você vai perguntar sobre isso, mas é muito legal a gente falar um pouco da ideia do marketing. Né? Não existe lawfare sem marketing. Não existe lawfare sem marketing. Constantino, você precisa de um marketing para vender ideia e para criar alguém carismático que passe, né, a ser um sujeito que é contra a corrupção. E a questão da linguagem é muito forte. Porque quando você fala, essa operação é uma operação contra a corrupção. Ora, quem se opor a essa operação é a favor da corrupção. Então é uma blindagem linguística muito poderosa. Né? A lei que foi aprovada em 2013, a lei anticorrupção, um projeto anticrime. Ora, se você é contra o projeto anticrime, você é bandido, então. Então, se você critica, percebe, né? O próprio projeto anticrime, ele veio de uma aglutinação de duas grandes propostas. A gente tinha uma proposta capitaneada pelo Moro, Sim. que veio com influência também do MPF, daquelas 10 medidas, e uma proposta capitaneada, por outro lado, pelo Alexandre de Moraes, chamou alguns juristas, professor Renato de Mello Jorge Silveira da USP, que tentaram fazer. Então você teve ali duas propostas, uma com viés mais lei e ordem, law and order, visivelmente uma política de lei e ordem, e do outro lado, uma proposta mais garantista. E essas duas propostas, por isso que você tem no projeto algumas coisas bem mais que buscavam punir mais e relativizar garantias, e outras mais garantistas, como o 306, parágrafo único, juiz de garantias, com meio que um monstrinho. Porque o projeto não tem uma linha específica, porque você acabou tendo que juntar grupos ali diferenciados, o que eu acho até válido no sob aspecto democrático. Né? Mas o que é interessante a gente observar é que esse projeto ele acaba também trazendo elementos de lawfare, elementos de personalização. E aí isso você percebe na retórica do projeto, porque se você lê o epígrafe da lei, está lá escrito: essa lei busca aperfeiçoar a legislação penal. Está escrito isso no epígrafe do pacote anticrime. Aí eu penso, mas será que tem alguma lei que não vem aperfeiçoar? Será que alguma lei piora? Ou ela vai dizer, eu estou aqui para piorar? Aperfeiçoar não deveria ser obrigação? Aí você fala, é óbvio, mas quando ele diz isso, é a questão simbólica. É uma lei de combate à corrupção, né? Logo, se você é contra a lei, você ou é corrupto ou você é conivente. Então, essa questão da linguagem é muito poderosa. Esse discurso contra a corrupção, ele é muito poderoso. Né? Ele é muito poderoso. Então, quando você tem uma operação que é anticorrupção, aí eu penso, mas será que tem alguma operação do Ministério Público que é a favor da Por corrupção? favor. Será que
Será que uma operação criminal não deveria ser contra algum tipo de crime necessariamente? É óbvio, mas é que você tem que reforçar o discurso. Porque aí, qualquer crítica, que você já joga pro caráter. Porque quem critica a operação automaticamente está querendo ser ou é conivente, ou quer ganhar algo com isso. Então a discussão passa a tomar um viés. Já, é como se você já criasse um álibi. Não, se você é contra. Então, essa manipulação discursiva é muito forte e é muito interessante. Cara, realmente, quando você começa a caminhar por essas suas colocações, dá para entender a dimensão do que a gente está falando, né? A dimensão dessa prática, desse instituto, como é que a gente, independente da tipificação. Qual que é o principal objetivo? O principal objetivo sempre é a disputa de poder, luta por poder ou não? Implicitamente, eu sempre estou. Quando eu trago, você deu o exemplo da questão da lei anticrime, né? Que você traz essa questão da corrupção, ou é a favor, ou é contra, ou é do bem, ou é do mal. Qual é o objetivo do Instituto, se a gente pode chamar assim? Sempre é essa disputa por poder? Aí eu acho interessante a gente pensar o lawfare como método, ou como conjunto de métodos, ou como estratégia. E aí o ponto que eu acho interessante, quando você pergunta, é disputa por poder? Depende. Depende de como a gente interpreta a expressão poder. Tá. Se a gente interpretar a expressão poder de uma maneira amplamente, de maneira ampla, e aí no sentido Foucaultiano, sempre vai ser uma disputa por poder, né? Porque a gente pode falar de disputa por poder político, uma disputa por uma hegemonia política, não necessariamente porque eu quero ser o único político, mas é porque eu quero derrubar um político específico. Então, não necessariamente hegemonia, mas poder. Já é uma disputa de poder. Porque é aquele único político que eu sei que pode fazer frente para mim. Eu não preciso derrubar todos, basta que eu derrube um. Ou então, uma disputa por poder econômico. A gente sabe muito bem, tem o caso Siemens, que é um caso clássico de lawfare. Então você tem disputa por poder econômico, você tem grandes corporações que podem usar isso. Ora, hoje a gente vive uma economia financiarizada. Uma economia financiarizada em que qualquer faísca, no dia seguinte, tem uma repercussão absurda na Bolsa de Valores. Uma denúncia oferecida contra uma pessoa jurídica, no dia seguinte, essas ações caem 20%. Sim. E aí você fala, mas e se essa ação for temerária? Tudo bem, só que elas já caíram 20%, e depois, quando essa ação cair por ser temerária ou por ter nulidade, ela vai subir depois 30%, 40%. Aí você fala, mas aí ela voltou mais ou menos para o que era. Concordo, só que você percebe que você teve uma oscilação muito grande de valores e alguém pode ganhar muito com isso? Ainda mais alguém que tiver acesso à informação privilegiada? E, e na questão política, vai no mesmo sentido, né? Eu tenho uma ação contra um político em época de eleição ou até antes disso, que não tem muito sentido, mas ela é utilizada com esse objetivo. Obviamente que eu vou desgastar e vou utilizar isso, divulgar e utilizar isso até nas fake news, né? Exato. Então perceba que a gente tem, né? Isso me parece bastante interessante. A gente tem aqui um raciocínio, né, que me parece altamente elucidativo, que é o seguinte: quando a gente fala aí de lawfare, a gente está falando o quê? A gente está falando de um método de guerra, um método de destruição. Necessariamente. Não tem como ter lawfare sem uma destruição de um inimigo interno. Esse é o objetivo. E eu vou destruir para quê? Ou para obter alguma vantagem, ou ainda que. Porque a própria destruição do inimigo já vai gerar uma obtenção de vantagem. Uhum. Então, aí é interessante a gente perceber, né? Quando a gente fala da figura, né, do lawfare, por exemplo, na Alemanha nazista, né? Como é que foi a questão do lawfare? Né? A gente tinha, no regime da Alemanha nazista, no nacional-socialismo, a gente tinha lá a questão do lawfare amplamente usada num tribunal, que é o Volksgerichtshof, que nada mais é mais ou menos que é o Tribunal do Povo. Então é mais ou menos como se fosse o STJ deles, tá? Que é o Volks, porque Volks significa povo, né? Não é à toa que a gente tem a Volkswagen. Que é Volkswagen? É o vagão do povo, o carro do povo, né? Volks, né? Então, o Volksgerichtshof, que é o STJ deles lá, que é o Tribunal do Povo, que nos confunde com a Suprema Corte deles.
né? Que é um Bundesverfassungsgericht, né? Porque Bundes é nacional, tanto que a gente tem Bundesliga, né? Verfassung é constitucional e Gericht é corte, então é corte constitucional, né? Na verdade, o que assusta no alemão é o tamanho das palavras, mas se você separa, não fica tão difícil assim. Aquelas ficam grandonas, aí tem um monte de consoantes, dá um pouco de medo. Mas não é. Mas então o Volksgerichtshof começou a ser usado pela Alemanha nazista justamente para quê? Para que se criasse aí foi um momento, e a partir da Alemanha nazista, em que se aplicou a maior quantidade de penas de morte, de penas capitais. Né? E isso foi usado pelo Terceiro Reich, pelo regime nacional socialista. Então a gente percebe que a gente tem aqui, na Alemanha nazista, um grande uso disso. E um grande uso com o sistema jurídico. O sistema jurídico serve a isso, ele se presta a isso. A dogmática se molda a isso. Tanto é que nós tivemos. Então eu acho também que a gente tem que ter um pouco, e aí a minha preocupação é evitar esse argumento, que eu acho que é um argumento, hoje é um argumento que é mais picareta do que de inocência, de achar que existe neutralidade ideológica. Não existe neutralidade ideológica. É como se você pudesse falar, neutro, não existe pessoa que seja neutra. Uhum. A pessoa, quando fala, ela fala do seu lugar, ela fala de acordo com as suas experiências. Essas experiências são introjetadas e moldam o discurso dela, conscientemente ou não. E na maioria das vezes é inconscientemente. Por isso que não é percebido. Por que eu estou dizendo isso? Porque você usa necessariamente o sistema jurídico para alguma finalidade. E quando você rejeita a ideologia de alguém, você não está querendo uma neutralidade ideológica, você está querendo trocar uma ideologia por outra. Uhum. A questão é se essa ideologia é uma ideologia de manutenção do status quo ou uma ideologia meramente progressista ou se ela é disruptiva mesmo, quer derrubar. Mas ela é de algum modo, ou de uma forma ou de outra. Não existe essa ausência ideológica, neutralidade ideológica. Isso é um ponto importante, por quê? Porque a gente tem aí essa discussão. Quando se fala de lawfare, sempre o argumento do sujeito que está nesse sistema é de que ele está aplicando a lei, ou então ele está aplicando o direito, o direito é permeável. Então, esse argumento, claro, é o argumento pseudotecnicista para fugir da crítica de que se aplica a lawfare, mas ele é dissimulado. É que, às vezes, o lawfare começa a ficar tão escancarado que fica difícil usar esse argumento. Uhum. A gente teve, alguém falou, as obras de lawfare, eu vou até falar isso para não ser atacado aqui, né? Mas as obras de lawfare escritas na Alemanha, na Espanha, principalmente, pessoas da Farone, colocam o caso a Lava Jato como exemplo de lawfare. A literatura define como exemplo de lawfare. Mas eu discordo. Bom, ok. Estou dizendo que a literatura traz. A gente pode dizer que não é, alguém pode dizer que não é, desde que me traga outros 3, 4 livros que dizem que não é. Mas as obras que tratam de lawfare dão isso como exemplo. Né? O problema é, a gente tem, e aí como é que você identifica, né, a prática de lawfare? Acho que esse é um ponto importante. Mas aí a gente pode falar disso, mas faça a digressão que eu continuo daqui a pouco aí. Vai no teu tempo. Inclusive, o Zanin escreveu um livro sobre isso, né? O Cristiano Zanin escreveu um livro falando disso. Isso, tem uma obra do Zanin, que se chama Lawfare também, e tem uma obra escrita pelo Zaffaroni e outros professores de Buenos Aires, em que eles tratam do Instituto. Veja, e aí, primeiro ponto, quando a gente fala de lawfare, a gente tem que tomar cuidado, porque existe um fetiche, né, de que o direito pode ser separado da política. Porque a ideia, né, é que eu tenho uma preguiça disso, né, mas existe esse argumento, né, de que o direito não se confunde com a política. Isso é uma pataquada, né? O direito, política, economia, isso está tudo muito ligado. Então esse é um ponto também preocupante. Quando você diz que direito, isso é político, isso não é direito. Direito é política necessariamente, é uma forma de política, né? Viver é uma forma de política. Não há homem que não seja político. Verdade. Né? É o tal do Zoom politicon. Não existe, não tem como você não fazer política. Por que eu estou falando isso? Porque senão se usa alguém começa a acreditar que é possível o direito distante da política, ou que o direito não seja político. Isso não existe. Então ele necessariamente vai ser político. Aí você vai falar, bom, mas então, se o direito necessariamente é político, como é que o lawfare é um problema, na medida em que o direito necessariamente é político? Né? Se a gente não consegue separar. E aí eu diria que é um problema, né? Esse problema não é qualitativo, Constantino. No sentido de o direito está separado da política e no lawfare ele não está mais separado. Não, ele sempre está com a política. O problema é quantitativo. É o quanto
quanto a política interfere no direito. Sim. Eles estão embrincados. Agora a questão é, a política, o direito não pode estar submetido à política. Assim como, por exemplo, o direito não pode estar submetido à economia. O que acontece hoje em dia. Sim. Eu li essa semana, eu separei uns livros de constitucional para escrever a tese, uma parte da minha tese de doutorado, e aí foi para tese, não, foi para um artigo, lembrei, que eu mandei para uma revista científica, e aí eu comecei a ler o livro de constitucional do Virgílio Afonso da Silva, que eu já tenho aqui, e fui ler um trecho lá. E ele mostrou uma coisa que eu não sabia. Ele mostra no livro, que é uma coisa que geralmente livros, manuais de constitucional não trazem. Ele começa a falar dos bastidores da Constituinte. Que é uma coisa que eu nunca tinha lido daquela forma. E muito interessante ele contando. E aquilo me deixou assustado. Mas não surpreso, mas assustado. Contando que o partido que reinava na Constituinte era o MDB. Uhum. Assim, então não mudamos nada, porque o partido que está no poder, então, desde 87 até hoje, né? O partido que realmente está no poder é o MDB, porque todo partido, todo governo que ganha, o MDB sempre está no poder. Né? Nunca perde, né? É o partido que nunca perde, né? Até porque ele nunca perde. Ele coloca um pé em cada barco, né? Então... Exato, ele nunca perde. Sem ter candidato, ele sempre ganha. Por quê? E aí o Virgílio Afonso da Silva fala que nesse MDB, por que a Constituição tem alguns elementos progressistas? Porque tinha um nome no MDB, já era PMDB na época, já tinha mudado, né? Que era muito forte e que era progressista, que era o Mário Covas. Então ele conseguiu encampar algumas agendas progressistas. Mas, por outro lado, tinha uma agenda conservadora muito forte, que era a maioria, encampada pelo Sarney. E aí, quando ele vai falar desse grupo do Sarney, sabe qual é a expressão que o Virgílio Afonso da Silva usa num livro que ele escreveu há 3, 4 anos aí ou mais, para se referir a esse grupo que o Sarney trazia com ele? Centrão. Ou seja, quando a gente fala do centrão, na verdade, que hoje está sendo mais difundido, a gente está falando dos grupos econômicos que sempre estão mandando no país. Concordo plenamente. Então, o centrão, na verdade, ele sequestra a política. E eu vou explicar por que isso tem a ver com o lawfare. Porque isso faz com que o direito fique submetido à economia. Só que esse centrão fica. Só que então a população. E aí que tá. Olha que coisa interessante. E aí a população vai lá e coloca toda a responsabilidade. Ah, porque se Lira, porque se Eduardo Cunha. Parem de ser inocentes. Eles são peças. Vai sair o Eduardo Cunha. Para de culpar o presidente da Câmara. Ele é uma peça na mão dessas grandes corporações. Eu vi um documentário no Netflix, aquele documentário famoso, Democracia em Vertigem, tem uma frase daquele documentário que eu achei genial, que não se sabe se é verdade a história, né? Tava uma festa no Palácio do Planalto e um político cumprimentou um empresário. E aí esse político disse para o empresário, poxa, que surpresa, você aqui? E aí o empresário respondeu, eu estou sempre aqui, quem muda são vocês. Sensacional. Então perceba que quando a gente fala de lawfare, quando a gente fala do sistema jurídico, a gente percebe que o lawfare também pode ser, embora isso não seja falado, e principalmente no Brasil, e no momento que o direito está submisso à economia, e é uma economia financiarizada, o que é mais perigoso. Por quê? Porque é uma economia financiarizada tomada por um capital improdutivo. Hoje, o capital improdutivo é mais importante do que o produtivo. Há anos nós tínhamos o cara mais rico do Brasil e chegou a ser o 7º mais rico do mundo, que era o Ike Batista, que não produzia nada. É o capital especulativo. Vide o caso de Wesley. O que ele lucrou só brincando com as ações ali. E onde eu quero chegar com isso? Esse capital especulativo, ele necessariamente está por trás de toda a política de lawfare. A gente vai estudar daqui a uns anos como a Lava Jato, e veja, eu não estou aqui dizendo, tá? Eu não estou aqui dizendo, eu falo isso realmente me abrindo mesmo aqui, tá? Não é sem meias palavras. Eu não estou aqui dizendo, gente, que o Lula é um santo. Não, não é isso, a discussão não é essa. Tá? Perfeito. Até porque não existe. Não sejamos inocentes. E eu estou falando isso em relação a qualquer candidato, tá? Da redemocratização. Collor, Itamar, Lula, FHC. Não há alguém que consiga governar o país sem pôr a mão na lama. O sistema não permite.
Alguns vão Parabéns colocar menos, pela mais. coragem de colocar isso. Que bom. Não Que bom. existe, Não sou só eu que penso isso. não existe isso. Claro que a gente tem gradações de perversidade. E aí a minha visão é de que a perversidade desse atual governante é incomparável. Mas isso não quer dizer que os outros sejam incríveis. É que eu acho que existem gradações de perversidade. De você negar a realidade, de você negar a ciência, de você flertar com ideologias autoritárias. Eu acho que existe muita desinformação, mas isso é outra história. Mas o fato é que nenhum candidato necessariamente consegue governar no país se ele não se aliar a essa banda podre. O que você tem em comum em todos os candidatos após a redemocratização? Todos eles tiveram que se aliar ao grande capital. Isso é papo de marxista. Não, isso é papo de quem enxerga a realidade. Todos eles. Não teve um que não se aliou à grande capital, senão não sobrevive. Perceba que hoje são colocados Lula, a mídia tradicional coloca Lula e Bolsonaro como antagonistas. Eu não vou discutir se são antagonistas ou não, tá? Acredito que não, porque hoje o Lula é um político de centro-esquerda. Ele tem o Alckmin como vice, ele está aliado com o Sarney, ele já tem o centrão dele. Né? E fora porque nós estamos num país periférico. Nós vivemos um país que é refém de políticas internacionais. O neoliberalismo foi colocado goela abaixo no Brasil. A gente não é um país que está lá em 1947, na Sociedade Mont Pelerin, na Suíça, discutindo o neoliberalismo. O neoliberalismo é enfiado goela abaixo. Quem discutiu o neoliberalismo foi o centro do globo. A gente não discute nada, ele é imposto para a gente. Ele é imposto para a gente. Neoliberalismo foi criado num spa nos Alpes suíços. Não à toa que ele foi criado numa sociedade que se chama Sociedade Mont Pelerin, que fica na Suíça. Esses caras que idealizam o neoliberalismo, a gente não idealiza nada, a gente não tem nem opção. A diferença é que em outros países da América Latina, por exemplo, o Chile, o neoliberalismo entrou na ditadura do Pinochet. Aqui no Brasil demorou mais para entrar, ele entrou na década de 90. Porque talvez não era conveniente colocar o neoliberalismo como linha de frente na época do governo da ditadura militar, porque lá eles estavam preocupados mais em afastar o risco comunista, etc., na Guerra Fria, no auge da Guerra Fria. E também porque seria assim dispor demais com os militares se os Estados Unidos forçassem uma política neoliberal, justamente com militares que sempre quiseram. Um exemplo de que a política fica submetida à economia. O atual presidente. Se você pega discursos do atual presidente de anos atrás, como qualquer militar, qual que era a posição do Bolsonaro sobre privatização? Era absurdo, para ele é absurdo, para qualquer militar. Nenhum militar, porque isso é uma bandeira militar estratégica, vai aceitar privatização, colocar na mão de corporação internacional, setor estratégico, água, energia. Agora o Guedes está tentando a toque de caixa privatizar tudo. O Bolsonaro não abre a boca. Por quê? Porque ele não tem autonomia para se opor a isso. Porque ele está sequestrado pelo Centrão. Que é isso? Porque está na mão de grandes corporações. E o que isso tem a ver com o lawfare? Tem a ver que você tem um grupo que domina isso e que vai usar o direito também para essas finalidades. Se for necessário judicializar, isso vai ser feito. Então, perceba que a gente está diante disso o tempo todo. E aí não existe mais separação entre direito e política. Quem fala isso, ou é muito ignorante ou é mal intencionado. Por isso que é importante a gente parar com isso. Isso não quer dizer também que a gente deva fazer uma análise rasa e falar, todos são iguais. Não, essa análise é rasa. É que independente da sua posição política, ela é rasa? Por que ela é rasa? Ela é rasa porque as pessoas não são iguais, ponto. E porque os políticos não têm propostas iguais. Se você lê a política, por exemplo, se você lê o programa de governo, coisa que as pessoas não fazem, né? Do Ciro, do Lula e do Bolsonaro, você tem diferenças insanas. Você tem diferenças insanas. Por exemplo, a propaganda política do Ciro e do Bolsonaro, do Ciro e do Lula, menciona a população LGBTQI várias vezes. A propaganda do Bolsonaro não menciona. A propaganda do Bolsonaro fala em mulher como dona do lar. Isso vem todo com uma matriz, é algo. Por que eu estou falando isso? Porque não são iguais. E aí você vai decidir com o que você se identifica mais. Uhum.
Ok? Mas também isso não quer dizer que sejam todos iguais. O que eu quero dizer é que você tem um sistema econômico e uma lógica econômica que é anterior a tudo isso e que molda e manda em tudo isso há décadas. E negar isso é negar a realidade. Sim. Então, não adianta você falar o Lira é o demônio do Brasil. Não, porque ontem era o Eduardo Cunha, hoje é o Lira, e amanhã vai ser outro. Alguém vai personalizar e representar esses grandes grupos econômicos. E essas grandes É, empresas que têm um capital que é maior do que o PIB da maioria dos países do mundo. é, Basta ver o que aconteceu quando a gente teve aquele desastre que caiu a barragem Mariana. Mariana e depois a outra, a gente teve duas aí no curto espaço de tempo. O presidente da Vale falou o seguinte na coletiva: mas se a empresa sair, a economia da cidade quebra. Ou seja, o que ele está dizendo é: nós matamos pessoas, mas nós somos importantes para a economia. Então, talvez, se fechar a conta, ainda que morram pessoas, a economia é mais importante. Essa lógica é feita. Só que como ela é muito perversa, ela é feita de maneira dissimulada, muitas vezes. Na pandemia, nós vimos essa lógica. Sim. De que houve uma polêmica se o que era mais importante, economia ou salvar mais vidas. Essa polêmica existiu. É Uhum. inegável que ela existiu. E ela não existiu porque o presidente sozinho bancou isso. Ele teve um grupo com ele para isso. Até porque ninguém chega ao poder e se mantém no poder se você não tem um grupo de pessoas que se identifica com ele. Então a Sim. gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente demoniza o presidente atual. Esse presidente atual, ele foi eleito porque ele representa o pensamento de uma parcela muito importante da população, que pensa de maneira muito semelhante ao que ele fala. Tanto é verdade que ele tem 35%, a grosso modo, acreditando ou não nas pesquisas, ele tem 35% dessa população ao lado dele, né? E aí sem julgamento político, não é o nosso objetivo, né? Não, E você colocou uma coisa bastante interessante. Na verdade, todos eles, todos os ministros da economia, do Lula, do Ciro, da Simone Tebet, do Bolsonaro, nenhum deles vai abrir mão da privatização. nenhum, porque a imposição de se realizar uma agenda neoliberal é algo que não é controlável, porque É nós verdade. somos um país periférico. Em outros países, Alemanha, França, eles voltaram a estatizar muitas empresas, porque deu errado. Na Alemanha, você pega, por exemplo, na Inglaterra, e o problema também de privatizar é como isso é feito, né? Porque quando a gente não é o ato em si, mas é a forma como é feita. Por quê? Quando a gente fala da Inglaterra, você tem 6, 7 empresas de energia diferentes num país daquele tamanho. Então, se uma tá ruim, você muda. Aqui não, eu tenho a Enel. E se tiver ruim, eu tenho a Enel. E se tiver ruim, eu só tenho a Enel. Então você cria um monopólio, mas que é particular, o que é mais perverso ainda. Sim. Então perceba que o Com a lawfare. promessa de, com a promessa de que o serviço vai melhorar e não necessariamente melhora. Exato, e aí isso é um ponto interessante também. O lawfare, ele se baseia numa ficção, num fetiche, muitas vezes, que é o fetiche de acabar com a corrupção, que é o fetiche de combater alguma coisa, e ele ganha adesão popular. E aí existe uma relação muito íntima, Constantino, entre o lawfare e a mídia. Você precisa da mídia. Né? A gente teve, por exemplo, a condução coercitiva. Veja, não é porque é do Lula, mas não faz sentido condução coercitiva de réu. E o Supremo já havia entendido isso. Por quê? Se ele pode ficar em silêncio, por que eu conduzo o cara coercitivamente? Me explica. Mas por quê? Porque eu precisava dessa espetacularização. Eu trabalho com direito penal há 15 anos. Eu nunca vi juiz determinar a condução coercitiva de réu. Então, é uma medida atípica. Então, você percebe o lawfare por medidas atípicas. Por situações de sigilo em que você levanta sigilo estrategicamente em datas específicas, como aconteceu aqui, levantar o sigilo de uma delação bem na semana da eleição. Isso foi parar no Jornal Nacional. Perceba, então, que são medidas atípicas que fogem do usual. E agente público que transforma o processo num show. Sendo que o agente público, quanto mais reservado ele for, melhor. Principalmente promotor, magistrado, né? Ele não tem que, desculpa, agente público,
concursado, etc. Primeiro, ele não tem representação popular, ele não é votado como nos Estados Unidos, por exemplo, que juiz é votado. Então ele não tem dessa satisfação da população. Nem deve, né? Nem deve. Nem deve. Né? Não é por isso que se fala, inclusive, que o Supremo exerce um poder contra-majoritário. Ele não tem que dar satisfação para a maioria nenhuma, porque ele não é votado. E aí, então, você não pode ter, por exemplo, membro do Ministério Público, qualquer que seja ele. Não é recomendável que ele dê coletiva, que ele faça PowerPoint. Não é recomendável. E ele sabe disso, mas ele faz isso porque ele precisa manipular a opinião pública. Então aí você percebe como esse discurso, na medida em que ele ganha força, ele precisa disso. Outro ponto importante, né? Hoje a gente tem uns elementos do lawfare, né? Um elemento básico do lawfare, que se chama de overcharging. O que é isso? Você acusa mais para usar como chantagem. Então, na verdade, você deveria ter lá um crime só na denúncia. Mas você coloca 4. E aí você diz para o sujeito, olha, colabora que eu tiro 3 crimes e só fica com 1. Mas na verdade aqueles outros 3 nem deveriam existir. Esse é um instrumento que tem sido muito usado nos Estados Unidos. Outro instrumento que foi usado aqui na operação, de você prender para delatar, para forçar a delação. Você usa a prisão como coação para o sujeito delatar. Perceba que nós tivemos uma inflação, nós tivemos um superuso da colaboração premiada. E tanto foi algo pontual que hoje você não vê mais ela se dar dessa forma. Uhum. Você não vê operações adotando esse expediente como foi adotado. Então, se você tem alguém que está sendo acusado a mais para delatar, outro ponto também que existe, que eles chamam de pauladas e cenouras, é a expressão traduzida do inglês. Basicamente, como é que é? Você bate para dar um benefício. Como assim? Você vira para o sujeito, para a empresa e diz, olha, se você, pelo seu representante, colaborar dizendo onde está tantos milhões que você desviou, olha como isso é genial. Você vai lá e fala, onde estão, sei lá, eu desviei 100 milhões. Aí vai ter o discurso, a operação repatriou 100 milhões. E aí ele não tem mais a acusação. Só que desses 100 milhões, só que ele repatria 100 milhões, só que ele desviou 2 bi. Então ele dá então perceba que é como se você tivesse dizendo para o empresário, ó, eu vou fazer um acordo aqui que vai compensar para você. E além de tudo, ainda vai trazer um custo, um ganho político para a operação, porque a gente vai falar que a operação repatriou X e Y. Só que ninguém sabe o quanto do total isso representa. Porque dependendo do que representa, isso já estava na conta do cara. Ele falou, bom, se eu for pego, eu vou abrir a boca sobre X, só que esse X não é nem 10% do total que eu desviei. É como se o órgão acusador fizesse um acordo. Não, tudo bem. Não estou nem falando aqui do Ministério Público ter criado uma fundação, porque isso é uma excrescência sem tamanho. Aí não está nem no âmbito do lawfare, isso já é uma situação grotesca. Mas a gente percebe, né, como quando a gente fala do lawfare, então, a gente tem mecanismos, a gente tem método. Outro ponto específico também do lawfare, né, que é o que o Didier já falava no livro dele de processo civil, que é o tal do fórum shopping. Ou seja, que no processo civil, claro que isso tem maior maleabilidade, porque envolve direito privado e tal, mas no processo penal, basicamente, o que é isso? Você criar mecanismos para tentar, na medida do possível, escolher qual vai ser o foro competente. E isso aconteceu aqui, foi apreciado pelo Supremo. Se criou uma vara que era praticamente uma visa atrativa, que era uma vara universal. Foi estabelecido, o Gilmar Mendes explica isso muito bem no voto, foi estabelecido um critério de prevenção que fez com que todos os casos fossem parar ali, porque eles falavam, tudo que tiver relação com a Petrobras, direta ou indireta, ia parar na mesma vara. Ou seja, aquela vara de Curitiba virou um juiz universal, tudo ia para lá. Então você consegue brincar. E outra, a gente não está falando de uma situação em que eu tenho um furto e um homicídio. A gente está falando de uma cadeia de crimes muito sofisticada, muito ampla, que envolve vários delitos, que envolve uma organização criminosa muito ampla, que envolve muitas empresas. Então percebe, Constantino, que como é muito mais difícil você estabelecer critérios de prevenção numa criminalidade sofisticada como essa. Uhum. E criminalidade sofisticada que
Detalhe, que, que o STJ e o STF já admitem uma denúncia mais vaga, mais genérica. Porque como é quase impossível você individualizar a conduta, essa denúncia já pode ser mais genérica. E aí você tem excrescências como a que o Supremo operou, que no mensalão ele simplesmente puniu sujeitos pela posição de poder usando a teoria do domínio do fato. Ah, mas você está falando isso para desconstruir. Não, quem falou que a teoria do domínio do fato foi usada de forma errada foi o Roxin, não foi eu. O criador, o idealizador da teoria. Então, e quem é advogado sabe disso. Você imputa o fato pelo fato do agente ser proprietário, pelo fato de ele ter uma posição na empresa. Sendo que não se comprova uma prática de conduta, comissiva ou omissiva, e também não se comprova nenhuma. E também se aplica a teoria do domínio do fato de maneira equivocada, porque a teoria do domínio do fato ela foi usada para distinguir autor e partícipe. Ela não é uma teoria de imputação. O Supremo usou de maneira errada no julgado do mensalão e o Gilmar Mendes alertou: nós estamos usando a teoria de forma errada. Tem um livro do Luiz Greco, que escreve com Roxin, que ele mostra os erros da ação penal 470. Então, veja, não sou eu quem está falando que o Supremo usou de maneira errada. Roxin disse isso e o Luiz Greco, eles devem saber, né? E ele também não tem por que ter preocupação com isso. Tanto ele não tem preocupação no sentido político-partidário com isso, que ele foi chamado para dar um parecer sobre o caso na época. A defesa do Lula tentou chamá-lo, do José Dirceu, e ele disse, não tem interesse acadêmico no tema. Então ele nem quis participar. Mas ele, nos seus escritos, nem menciona a ação penal 470 como uma ação penal em que foi usada a sua teoria. Pelo contrário, ele critica. Tem um livro que chama Domínio do Fato, escrito pelo Luiz Greco, pelo Alaor, que eles mostram isso. Outro ponto. Quando eu assisti palestra do Roxin depois do mensalão, em que ele dá exemplos sobre tribunais que aplicaram a teoria do domínio do fato. E ele dá como exemplo o caso Fujimori no Peru. Ele nem menciona a ação penal 470. Então não sou eu quem está falando que a teoria foi aplicada errada. Roxin disse isso. Uhum. Então, perceba que quando a gente fala, né, dessa figura do lawfare, a gente está falando de toda uma engenharia jurídica que é usada. E que envolve também a dogmática, que você pode usar teorias de maneira deliberada e distoante da ideia inicial da teoria para isso, mas você precisa necessariamente do sistema de justiça. Você precisa, né, de um judiciário, de um ministério público. Você precisa de uma estrutura. Não adianta, quando a gente falava, não adianta você ter só um juiz que queira fazer lawfare ou que esteja disposto. Você precisa de um órgão acusador, você precisa de uma polícia que faça isso, porque isso é investigação. Né? E aí a gente passa a ter mais problemas, quando, por exemplo, o Supremo vai lá e diz que é cabível condenação só com base em indícios. Isso também gera um problema muito grande, né? Porque favorece o quê? Quando a gente fala da justa causa que permite rejeição de denúncia, a ideia dessa justa causa é evitar uma acusação temerária. Sim. E aí eu penso, ora, se para condenar bastam indícios, para denunciar basta o quê, então? Se indício, que a rigor indício é o que o código exige para denunciar. E aí, vou apurar. Bastam indícios, então para denunciar basta o quê? Algo menor do que isso. Que eu não sei nem o que é. E aí você passa a ter dificuldade de controlar uma ação temerária. E eu estou falando de crimes de colarinho branco, que já são crimes mais sofisticados, que os tribunais já aceitam uma denúncia mais genérica. Então você começa a perder filtro de racionalidade no sistema. E o problema é que esse filtro essa perda desse filtro não vai resvalar no cara de colarinho branco, porque ele tem instrumento para se safar do sistema. Essa perda de filtro, ela resvala no coitadinho que foi pego com 10 gramas de cocaína, que não tem emprego, que ganha R$1.000 por mês, R$500 por mês. Essa relativização de garantia fundamental sempre vai cair de modo mais pesado em quem é mais vulnerável. Porque ele não vai ter como contratar o Toron, o Kaká e o Cristiano Zanin para levar até o Supremo. Ou ele vai ter um advogado que não tem o mesmo conhecimento técnico, que não tem a mesma incursão em tribunais superiores, que não pode chegar de bermuda no Supremo, porque nem conhecem ele lá. Mas ele não vai ter essa política nas cortes superiores, como muitos advogados renomados têm. Ou então ele vai ficar com a defensoria, que é muito competente, só que tem um mar de gente para defender. Sim. E não pode fazer algo personalizado. Então, a gente não entende. O problema do lawfare é o mal que ele cria para a democracia. O lawfare necessariamente contribui para a corrosão da democracia.
Ele E sempre é um ato antidemocrático, né? Acho que a gente pode. Essa pode ser uma das definições, né? ele Um, sempre, ele ele, sempre é antidemocrático. ele sempre é antidemocrático, ele derruba pilares básicos devido ao processo legal. Necessariamente, senão não é lawfare. E por que, e aí o problema é, ele é antidemocrático porque ele fragiliza ou corrói o modelo democrático, que ainda que seja capenga como o nosso, ele sempre pode piorar. Sim. Então, quando a gente fala do lawfare, a gente está falando de um modelo que necessariamente é antidemocrático. E por que antidemocrático? Porque ele necessariamente vai vilipendiar garantias fundamentais. Ora, se você forja um juízo prevento, você está violando o juiz natural, que é uma base de qualquer sistema democrático, que é uma premissa básica de jurisdição. Quando você necessariamente tem que violar ou limitar a ampla defesa. Porque senão você vai ter dificuldade. Então você precisa cercear em algum modo, né? Porque você precisa obter um resultado. Porque no lawfare, ora, se a gente está falando de uma prática que busca atingir finalidades eminentemente políticas, significa que esse juízo já está viciado. Uhum. Então ele não está preocupado em reconstruir uma plausibilidade do que aconteceu. Ele já está direcionado já. Então a consequência básica processual da adoção do lawfare é que você normalmente vai ter um juiz que não vai ser imparcial. Necessariamente. Não tem como ele ser imparcial se ele tiver imbuído de lawfare. Não tem como ele ser imparcial. Porque ele está querendo aniquilar o inimigo. Ora, se o juiz está vendo uma parte como inimigo, acabou o processo. O processo faz de conta. É verdade. A questão do STF lá, quando ele decide pela possibilidade de execução provisória da pena a partir da decisão de segunda instância, decisão condenatória em segunda instância, lá em 2016, isso pode ser tido como uma prática de lawfare? Para Ali, aquele. ali a situação é bastante complicada, porque em 2016, essa questão da segunda instância, ali a gente tem um problema muito grave. Qual é? Demorou para ter uma emenda constitucional para resolver isso. Tem a antiga emenda do Peluso, que transforma as ações, o recurso especial extraordinário em ações rescisórias, etc., ou revisões criminais, porque aí você anteciparia o trânsito em julgado, né, e não brigaria com o texto constitucional. Mas isso não é aprovado. Talvez não seja aprovado porque não é conveniente. Porque talvez seja interessante brincar com essa decisão. Porque isso já mudou várias vezes. Antes de 2009, a gente se entendia pela possibilidade de execução provisória. Aí, em 2009, passaram a não admitir mais execução provisória. Aí, em 2016, passaram a admitir de novo a execução provisória. E agora rechaçaram de novo. Então, a gente teve três decisões aí mudando no espaço de menos de 15 anos, de 20 anos. Fica uma insegurança jurídica tremenda com algo muito sério. Né? E aí tem que ficar modulando efeito. Me parece que, quando a gente fala de lawfare, a gente não pode analisar a decisão de maneira atômica, ou seja, né, descontextualizada. A gente só analisa o lawfare num contexto. Se a gente analisar o contexto de 2016, é bem possível que aquela decisão seja catalogada como lawfare. Até porque a gente tem que lembrar que havia componentes políticos ali de coação ao Supremo. Ou a gente não lembra do tweet daquele general na véspera do julgamento? Porque foram julgar um HC do Lula, e na véspera daquele HC, um general postou: as Forças Armadas estão atentas à sua função. Lembra disso? Verdade. Né? E aí foi muito interessante, porque aí teve aquele voto da Rosa Weber, que visivelmente ela mudou na hora. Sim. E usou um argumento, ela falou: olha, isso aqui é um caso concreto, mas tem uma DPF que está aguardando julgamento. Aí ela disse: se eu votar de um jeito, eu vou mudar o entendimento da corte num caso concreto, mas eu não posso fazer isso, eu só posso mudar uma DPF. Então ela inventou essa tese. E aí ela disse: eu vou mudar o entendimento da corte que é majoritário. O problema é que estava empatado. Então quem ia decidir era ela. E aí, visivelmente, o voto dela foi mudado de última hora. Todo mundo percebeu isso. Porque ela ficou meia hora falando a importância do HC, indefiro. O voto foi muito sem pé nem cabeça. Então ali, ou seja, a gente percebe que visivelmente houve uma pressão externa, e essa pressão foi externalizada por um tweet, que com certeza influenciou no julgamento, né? Com certeza influenciou. A gente não tem como saber se isso foi determinante, porque aí é uma questão de bastidor, mas que provavelmente ali
houve um componente de coação muito presente, que nem foi disfarçado, e o grande problema ali é que se jogou uma questão muito importante num caso em que tinha um ator político relevante para o país. E eu não estou falando relevante no sentido positivo ou negativo, mas um ator político que estava brigando, que ia se candidatar em 2018 e que foi um ex-presidente. Então é uma figura importante do país, a gente gostando ou não. Sim, claro. Assim como hoje o Bolsonaro é uma figura importante, qualquer ex-presidente é uma figura importante. Então, falando que é importante no sentido de ser alguém relevante na história política do país, nesse sentido. Sim. Isso aí, tá. Na verdade, a gente não está tratando de política de eleição, a gente está tratando do nosso tema, né? E aí é óbvio que os atores políticos fazem parte dele, mas ninguém está aqui, pelo menos imagino que seja isso, e é o que a gente defende sempre. Ninguém está aqui defendendo Lula, defendendo Bolsonaro, falando mal do Lula, falando mal do Bolsonaro. A gente está só analisando os fatos que, obviamente, refletem um e o outro. Como, por Exato. exemplo, você colocou algumas coisas muito bem, a gente também precisa colocar o seguinte: o fato de ter lawfare, de toda a eu não consigo falar essa palavra, falo espetacularização. A espetacularização, né? Jato, a questão do PowerPoint, a utilização da mídia, que foi forte, que é uma das armas do lawfare. A gente não pode dizer que a corrupção não existiu, né? Não dá para falar que não existiu corrupção. Exato, exato. Veja, ela está imbricada no sistema, ela existe. Então, aí que está o ponto, aí que está o ponto. O problema, veja, é que as pessoas falam, mas então você está dizendo que não houve corrupção? Não é isso, a discussão também não é essa. É isso. O que eu estou dizendo é que tem que se tomar cuidado quando se usa essa bandeira de combate à corrupção, porque ela é usada muitas vezes de maneira seletiva. Porque, veja, será? Porque do jeito que as pessoas falam, mas houve corrupção no governo do PT? Eu duvido que em algum governo não tenha havido corrupção. Já começa por aí. Então, houve em todos. Mas houve mais, menos. Bom, é uma questão quantitativa. Pode ter havido, eles ficaram mais tempo no poder. Mas a questão não é essa. A questão é que, será que realmente a ideia foi somente combater a corrupção? Ou será que se aproveita de um discurso que cai de maneira leve para se atingir determinados alvos e se passar pano sobre outros alvos? A gente tem uma operação que busca combater a corrupção, mas que em nenhum momento incidiu, por exemplo, sobre pessoas que atuam na vida política há 30 anos. E que será que essas pessoas são almas elevadas, como, por exemplo, Sarney, Michel Temer? Será que são almas elevadas, que nunca se meteram em nenhum escândalo, né? São almas que têm que ser canonizadas? Porque eles nunca apareceram em nenhuma operação dessa. Então, mas eles não apareceram por quê, então? Porque não era objetivo? Bom, se não era objetivo, então a operação foi seletiva. E também, se não apareceu, não quer dizer que não fizeram nada. Talvez a investigação não conseguiu apurar. Ou porque não era interessante para o lawfare que eles fossem perseguidos. O Michel Temer até chegou a aparecer, né? Teve aquela coisa da decretação da prisão. Ele ficou preso 20 horas. Mas apareceu. Ele ficou preso 20 horas e depois não aconteceu mais nada. Então, me parece que... Então, quando a gente fala do lawfare, a gente tem que perceber também que alguns agentes políticos são tão poderosos que o sistema não os atinge. E esses são muito perigosos, porque esses estão realmente acima da lei. E continuam lá, né? Esse é o problema. E continuam lá. E continuam lá. Então, e por quê? E você pega... O que tem em comum? Né? Temer, Sarney, Centrão. E quem está por trás deles? Aquilo que a gente já falou. Né? Quem está por trás é quem sempre esteve por trás de qualquer político. O fenômeno que aconteceu, e aí eu entendo, tá? A crítica que se faz especificamente ao Lula, é que ele particularmente foi eleito com uma esperança muito grande. Por causa da origem humilde, porque era um partido de esquerda, ligado ao movimento popular. Então, o problema né, porque aí que tá, eu acho que o problema foi que a régua estava muito alta. Só que aí, para governar, certamente ele fez alianças com essas oligarquias horrorosas, que perpetuam tudo de ruim que tem no país. Esse ano mesmo, ele vai ter que fazer, e vai ter que fazer de novo, né? Isso que é o problema, é isso que me incomoda. Vai ter que fazer de novo. Já está fazendo, você colocou muito bem, né? Ele já está montando o centrão dele. E, de novo, não estou falando do Lula político, eu estou falando do político. Qualquer um deles. É da estratégia. Assim como o Bolsonaro criticava o sistema político é viciado. Exato, tá? Então, quando a gente fala, é isso que é muito importante, quando a gente fala de algum candidato que estaria ao centrão,
Ele não se aliou ao Centrão porque ele é o Lula, e nem o Bolsonaro também se aliou ao Centrão, e hoje tira foto com o Eduardo Cunha, com o Collor, com o Lira. Ah, é porque ele é o Bolsonaro. Não. Qualquer pessoa no atual sistema político, se quiser ter governabilidade, vai ter que fazer isso. O que vai mudar é que ele vai se aliar a um ou a outro do Centrão, mas ele vai ter que se aliar a alguém. A diferença é que o do Centrão é que o Bolsonaro se aliou a quem? Lira, Collor e Eduardo Cunha. O Lula vai se aliar aos caras do Centrão dele, mas também que vão representar isso. Então, por quê? Porque nós temos hoje uma forma de presidencialismo no Brasil que não se dá por isso. Então, o que a gente tem no Brasil é um sistema político que não funciona. Ele não passa a mínima ideia de democracia. Com nenhum candidato. Não vai Com funcionar. O problema é o sistema. Então, a gente precisa de uma profunda reforma política. Uma profunda reforma política. Profunda. Né? E aí, essa ideia do... Claro, que a gente teve uma guinada aí de extrema-direita no Brasil, que era algo que não acontecia desde a época da... Isso, claro, que mudou a configuração, e não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. A gente vê isso na França, na Hungria, nos Estados Unidos. Então, isso é um fenômeno básico mundial que não dá para negar, que é essa ascensão da extrema-direita. Na Itália, também. A candidata de extrema-direita se aliou ao Berlusconi, está em primeiro lugar nas pesquisas. Né? Que é um partido que se chama Fratello Italia, Irmãos da Itália. A diferença é que lá a extrema-direita tem um discurso anti-imigração, que aqui no Brasil não faz sentido, mas na Europa é muito forte. A extrema-direita sempre adota, porque lá você está num continente com vários países pequenos. Então lá o cara espirra, ele está em outro país. Então é muito fácil você imigrar de um país para outro. Então a gente tem esse cenário. E outra coisa, e quando a gente fala do lawfare, veja, quando eu falo do lawfare, eu não estou aqui para condenar o que foi feito com o Lula, o que foi feito com a Siemens. Porque a lawfare, na verdade, como ele vem de forças maiores que estão anteriores, ela vai ser usada sempre que necessário para atender a determinados interesses. Então, a lawfare pode ter acontecido com um determinado candidato, mas pode ser que daqui a um mês ela aconteça com outro. Uhum. Então, é uma medida antidemocrática. E ela não vai. E eu não posso só rotular só porque atingiu o candidato A, B ou C. Ela é um problema necessariamente. Ela necessariamente é um problema porque ela corrói instituições que resguardam a democracia por dentro. Por dentro. Uhum. Esse é o problema. E aí você começa a ter um embate, e esse embate chega na Suprema Corte, e qual que é o perigo disso? Que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Quando você tem uma ação baseada em lawfare que chega na Suprema Corte e a Suprema Corte bate o martelo e tenta derrubar essa operação, ela está tentando derrubar uma operação que foi alimentada na mídia perante a opinião popular durante anos. Então a Suprema Corte, quando começa a derrubar uma operação dessa, ela passa a tomar medidas antipopulares. E isso é um prato cheio para alguém que quer acabar ou descredibilizar a Suprema Corte. Então, quando um tribunal começa a anular uma operação dessa, a opinião popular está matando. Mas aí não errou o timing? Esse é um questionamento meu, pessoal. Eu nem ia colocar para não interferir tanto no que a gente está dizendo, mas é assim, quando o Fachin vem lá e decide por aquilo que o Cristiano Zanin falou na primeira petição dele, e que passou lá pelo TRF, que passou pelo STJ, também não é uma forma de lawfare? Inverso, fala, pô, eu vou corrigir o rumo daquilo que a gente fez errado. Isso é um questionamento meu, nem sei se faz sentido para você. Não que não seja uma prática que deveria ter sido feita, mas não perdeu o timing também. E aí é óbvio que você joga para a torcida contrária, né? Eu acho que nesse caso pode não ser lawfare, mas essa retomada pode consistir em lawfare. Nessa situação, eu acho que é uma espécie de opa, fizemos burrada. Ou então, deu ruim demais. A gente fez surgir algo que a gente não imaginava. Claro, e aí você está certíssimo, de que a gente deu no tabuleiro, só que agora a democracia está em risco, se é que ela está mesmo. Peraí, né? É aquela coisa de a gente fez aquilo, mas a gente não imaginou que iam puxar tanto agora. E agora isso voltou contra a gente. Então a gente precisa tentar consertar isso. Né? Porque realmente, isso é uma verdade. Que você pega a postura do Supremo. 2016, 2017 era uma, depois virou outra. Mas lembrando também que quando a gente fala do Supremo, a gente está falando de uma corte que nunca julgou isso de maneira unânime. Então, até hoje, a gente tem ministros que são fortes defensores da Lava Jato, como o Fux, por exemplo.
né? Então, e aí também a gente passa por uma questão complicada. Por isso que eu falo, quando a gente fica discutindo Lula, Bolsonaro, essa discussão fica rasa. E não é porque eu quero passar pano, é porque a gente tem que aprender a ir no coração do problema. O coração do problema é a falta de uma reforma robusta política. O meu orientador de doutorado, o Vili Santiago Guerra Filho, fala que a gente não fez a transição para a democracia direito, a gente fez uma transição meia boca. A gente manteve... A Constituinte manteve senadores eleitos em 1982. Tinha senador biônico votando na Constituinte. Então, isso é patético. Que legitimidade que esses caras têm? Por que eu falo isso? Então, a gente não fez a guinada democrática. A gente tem vários problemas no nosso sistema que, nessa hora em que as instituições precisam mostrar força, a gente mostra que elas não têm a força que deveriam. Por exemplo, forma de escolha de Procurador-Geral da República. A forma de escolha ela é feita para criar um defensor do presidente da República. Aí você fala, mas o Bolsonaro é absurdo isso que o Aras faz. O sistema facilita isso. Uhum. Porque o presidente da República escolhe sem nenhum filtro quem ele quer para PGR, que é o cara que decide se processar ele. Eu estou escolhendo o sujeito que vai me processar sozinho. Esse é um problema que demandaria uma reforma política profunda. Outro ponto, autonomia de Polícia Federal. A autonomia totalmente prejudicada se o presidente tira e coloca quem ele quer, que ele quer. Isso é para qualquer presidente que vale. E dá para espelhar também na escolha do STF, né? Que a gente chegou ao absurdo de ouvir, eu tenho tantos ministros, eu vou escolher um ministro terrivelmente evangélico. Ou lá atrás também a escolha do ministro, porque era vinculado à central sindical. Exato. Veja, o Bolsonaro critica os ministros do Lula, mas a mesma crítica também ao Bolsonaro escolheu o Cássio Nunes e o... Percebe? E aí, então o problema é que o sistema, ele permite que quem quiser fazer isso, faça. Então a gente tem que ficar o tempo todo dependendo da boa vontade do governante. Se ele não tiver boa vontade republicana, só você não pode depender de boa vontade, você tem que ter freio mais efetivo. Nos Estados Unidos, a gente tinha até o Trump uma tradição, só que uma tradição de uma democracia que tem 200 anos. E de uma Constituição que é a mesma, há 200 anos. De que um presidente escolheu um republicano, outro escolheu um democrata. O Trump acabou com essa boa vontade e começou a escolher um monte de republicano. Aí isso gerou um desequilíbrio na corte, tanto que teve esse julgado do aborto agora que voltou ao que era 1970. Por quê? Porque rompeu-se uma boa vontade. Lá funcionava, porque tinha uma tradição democrática que aqui não existe. Aqui não existe. O nosso país é um país que há 130 anos é um país que tem regimes autoritários com espirros democráticos. A gente teve mais tempo de regime autoritário do que democrático. Esse momento democrático que nós estamos vivendo é o mais longinho, longevo até hoje. Então, a gente não tem cultura de democracia. Não tem. Só que essa cultura se constrói dentro da democracia, não acabando com ela. Porque democracia é um processo. E aí, o que acontece que eu acho interessante? A gente tem isso. Outro ponto. Não faz o menor sentido. Enquanto houver isso, nenhum presidente vai conseguir governar minimamente bem enquanto você tiver um sistema de impeachment desse. Em que você tem na mão de um sujeito... Engavetar. Você tem um sujeito, que é o presidente da Câmara, que tem controle e poder total sobre a vida e morte do presidente da República. É isso que acontece. Você tinha que ter um dispositivo, primeiro, quem tinha que decidir sobre isso deveria ser um colegiado. A partir do momento que chega um processo de impeachment, esse processo deveria ser pautado num prazo máximo. Se não pautou, crime de responsabilidade afasta o presidente da Câmara. Só que claro que isso não vai passar nunca. Porque é muito gostoso o presidente da Câmara, ele tem um super trunfo na mão dele, ele tem um zap na mão dele. E ele fica... Quando ele abre a gaveta e fala, tá aqui. Exato. Se ele tem a Câmara na mão, ele tem impeachment na mão na hora que ele quer. Você tem mais de 150 processos de impeachment. Esses processos, quer seja para aceitar, quer seja para rejeitar, eles tinham que ter sido apreciados. Por quê? Porque senão o presidente fica com instrumento de coação, o presidente da Câmara, que ele fica mostrando o presidente da República o tempo todo. Quando acontece isso, acaba a capacidade de governar do presidente da República. Bolsonaro não governa há mais de 1 ano e meio, 2 anos. Uhum. Qualquer coisa que ele quando fazer, ele correu pro Centrão, né? Ele se aliou ao Centrão pelo sistema e falou assim, para não cair, ou eu vou para lá ou eu caio. Quando teve a eleição para presidente da Câmara, o Rodrigo... Esqueci o sobrenome dele agora. O anterior presidente da Câmara. Oi? O Rodrigo Maia era oposição ao Bolsonaro. Era questão de vida ou morte.
o Lira entrar. O Lira entrou. Só que ele cobrou um preço absurdo por isso. E o que eu estou falando não é só do Bolsonaro. Qualquer presidente vai ter que fazer concessões porque a cabeça dele está permanentemente a prêmio. Porque o julgamento do impeachment é um julgamento político. Você arruma crime de responsabilidade a hora que você quiser. Porque ele não tem a mesma hermenêutica fechada de um tipo penal. É muito aberto. Então é muito fácil você arrumar crime de responsabilidade. E qualquer coisa é crime de responsabilidade. Pedalada fiscal. Todos os presidentes da Dilma pedalaram. Todos pedalaram. Então você tem um trunfo. A hora que você quiser, você aciona. Então, como é que você fala de um país em que os poderes estão em equilíbrio se você tem um presidente da Câmara que, monocraticamente, tem seu poder a vida e morte de um presidente? Não tem sistema que funcione. Então o problema aí é muito mais profundo do que um problema do Bolsonaro ou não. O próximo presidente também vai ficar refém da mesma formatação. Então a gente precisa de uma profunda reforma política. Essa profunda reforma política, ela também dificulta o uso do sistema jurídico para isso, porque você vai ter sistemas que funcionam, você tem mecanismos que funcionam que se controlam melhor. E aí, o direito, e aí um ponto importante, né, é como a gente combina isso com o direito à informação. Porque o problema, porque é muito complicado você falar de publicidade, porque veja, você está falando de um processo que envolveu um ex-presidente da República. Então é natural que as pessoas tenham o direito de ter informações sobre esse processo. Mas aí a gente tem certos filtros regimentais, filtros relacionados ao código de ética da magistratura, do Ministério Público, que vão dizer até onde que eu posso ir na hora de dar publicidade para certos atos. Então, claro que esse filtro nunca é objetivo, não tem como ser. A gente está falando de uma ciência que não é exata. Mas a gente sabe muito bem identificar quais atos que se excedem. E quais atos que não fazem, que não dizem respeito a uma publicidade natural dos atos. E aí encaixa uma crítica à questão do STF, de todos os julgamentos serem transmitidos, né? Vira um fla-flu, e aí não é ser contra a publicidade. Vira um fla-flu, todo mundo lá no boteco, na frente da TV, ouvindo, sem entender absolutamente nada do que está sendo dito. E aí você cria essa desconfiança, esse descrédito da Suprema Corte. E aí, assim, eu sou crítico disso, mas ao mesmo tempo é um questionamento meu interno. Até que ponto que essa publicidade das sessões do Supremo tem que acontecer ou não? Essa é uma dúvida minha. Eu não sei até que ponto que ela deveria acontecer como ela acontece. No caso do julgamento de um presidente da República, por exemplo. Me parece que a publicidade não tem nada a ver com televisionar. Está lá, portas abertas ocorrendo. Quem quiser assistir, assista. E depois o processo, a decisão vai ficar disponível no site do Supremo. Televisionar não é requisito para ter publicidade. Então, eu particularmente entendo que quando isso começa a passar na televisão, eu acho que a gente só tem a perder. Eu acho que eu vou nessa linha também. Você está pegando um processo complexo muitas vezes, os caras ficam 6 horas discutindo, aí o cara vai lá, pega um trecho de 10 segundos, manipula, tira do contexto. Fora isso, nós somos seres humanos. Não existe cidadão que não tenha ego. Uma vez um amigo meu falou, é porque eu não tenho ego. Eu falei, não, todo mundo tem. A questão é você reconhecer que você tem e controlar. Todo mundo tem. E quem diz que não tem é que me assusta mais ainda, porque eles são os piores. Por que eu tô falando isso? O ministro Supremo, ele vê que ele tá sendo filmado, ele começa a jogar pra galera. É isso aí. Porque o ego do cara, porque ele quer aparecer, etc. Porque são seres humanos. Começa a falar coisa que não tá no voto, entendeu? Então, eu acho muito problemático isso. Começa a brigar com o coleguinha, né? E aquela coisa. Ele toma uma resposta ríspida de um colega que ele deixaria quieto, mas como tá televisionando, ele não quer ficar por baixo. Então, veja, me parece que essa ideia, essa espetacularização, ela é muito prejudicial. Mas tem que ser público. Desculpa, isso é uma confusão entre publicidade e espetacularização. Não vejo que uma coisa tem a ver com a outra. Você não precisa ter espetacularização para ter publicização. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, desculpa. Isso é um equívoco, teórico até. Não precisa passar na televisão para ser público. O processo é público, depois ele vai ficar lá disponível. Então parece que isso é um problema. E fora que também isso não garante, isso é um ponto, tá? O fato de passar na televisão não garante nem um pouco que as pessoas fiquem mais bem informadas. Porque entender um julgado é muito mais complexo do que você ver 10 minutos. Esses dias mesmo eu falei com um amigo meu que é juiz, que veio falar que não sabia até hoje por que os processos do Lula foram anulados.
Ou seja, ele não tem a menor noção do que aconteceu. Ele achou que era só por causa da competência. Ele não sabia até hoje da suspeição. Ou seja, um cara que é juiz mal informado. Então imagina o cidadão comum. Então o fato de passar na televisão também não garante absolutamente nada. Né? É porque quem informava... Uma vez eu lembro que quando surgiu aquela decisão do Supremo dizendo que os estados poderiam atuar no combate da pandemia, começou a surgir uma fake news de que, o Supremo teria impedido a União de agir. Eu escrevi um artigo científico, depois se alguém quiser eu até mando, para a revista da PUC do Paraná, explicando o julgado. E tem trecho específico já do que o Supremo diz, bem claro. Não se trata de dizer que a União não pode agir, mas é uma questão de repartição de competência. A União também age. Ele falou isso com todas as letras mais de uma vez. Parece que ele adivinhou que ia dar merda, que iam deturpar, então é muito didático o julgado. Eu escrevi um artigo explicando o julgado. E aí eu escrevi um artigo, foi publicado numa revista científica, da PUC do Paraná, no passado retrasado. Foi publicado, e aí um sujeito veio falar comigo. Eu fui querer dar bola, né? Também errei. No Migalhas lá, ele falou assim: porque o Supremo proibiu Bolsonaro de agir. Aí eu perguntei assim: você leu o julgado? O julgado tem 128 folhas, mais ou menos. Aí sabe o que ele me respondeu? Eu não li, você não leu e ninguém leu. Então, assim, veja, também não adianta a gente televisionar, a gente disponibilizar, porque se a pessoa quer permanecer na ignorância dela e no mundo paralelo dela, é um direito dela. O problema é que hoje as pessoas têm voz, esse é o problema. O problema é que hoje a rede social, ela democratiza. É o que eu falo, a liberdade de expressão, ela inclusive dá liberdade também de você falar besteira. O É isso aí. as pessoas que falam besteira têm muita visibilidade. E são seguidas por muitos. Isso é complicado. E isso gera uma ruptura democrática, isso gera um prejuízo para a democracia, porque você passa a ter uma quantidade de informação que qualitativamente é um problema, você tem uma perda de filtro. Né? Então isso é muito complicado hoje, a gente não sabe como lidar com isso, a gente não está sabendo lidar com isso, a gente não consegue lidar com isso. Né? Então, quando a gente fala, outro ponto importante, quando a gente fala do lawfare, o lawfare não é novo. O que é nova é a arquitetura. É a tecnologia que envolve o lawfare. Que aí entra a internet, as redes, né? A rede e a internet são importantíssimas nisso, né? Tem uma vinculação direta. Algoritmo. Você tem uma pleiade de informações na rede social. O problema é o que chega até você, o que o algoritmo indica, porque o que o algoritmo quer da rede social é te manter preso. Ele quer que você engaje. Então, se você é um cara que segue o Bolsonaro, você vai ter lá seguidores. Você vai aparecer na sua rede perfis bolsonaristas. Se você é um cara que segue o Lula, vão aparecer perfis. Por quê? Porque eles querem te prender na rede social. O algoritmo, ele quer te manter com a atenção ali. É uma brincadeira de recompensa dele estimular a sua dopamina o tempo todo. Então, se aparecer uma coisa que você não gosta, ou você muda, você desliga o celular, deixa de lado. Então, o algoritmo, ele olha aquilo que você ficou mais tempo, engajou mais, e te manda publicações que têm relação com aquela. Ou seja, ele cria bolhas. Isso para a democracia é péssimo. Então, talvez não, certamente, se nós não tivéssemos redes sociais nesse molde, a situação política do país não estaria como está. Sim. Porque hoje, o grande problema é que se você for discutir com uma pessoa que tem uma visão política diferente da sua, você sente que você não consegue mais discutir. Porque ele está partindo de premissas totalmente diferentes, porque ele está lendo notícias diferentes. Ele está num universo diferente do seu. Né? Você, por exemplo, eu tentando explicar para um cara que a vacina funcionava, não dá para conversar. Não dá. Por quê? Aí você fala, por quê? Porque ele é mau caráter? Não. É porque ele está o dia inteiro recebendo no grupo de WhatsApp, na rede social, só reportagem dizendo que não funciona, porque é o que o algoritmo está jogando para ele. Então, o aspecto cognitivo dele nem imagina outra opção. Então, olha como é difícil isso. Verdade. Você perde o debate. Você perde o debate. E aí, se você tenta debater com alguém
que tem uma visão oposta à sua, você só se estressa. E isso é muito ruim para a democracia. As pessoas, então hoje, as pessoas estão discutindo mais política, mas com que nível de racionalidade? É verdade. Eu não sei, isso me preocupa Como muito. manipuladas, né? Como manipuladas na pré-discussão. É num nível de alienação absurdo, absurdo, né? Absurdo. Então isso me preocupa muito. E um nível de alienação em que a informação ela chega muito recortada, porque a gente está falando de textos explicados, curtos, de TikTok, de uma imbecilidade cognitiva que tem ampliado porque as pessoas não leem mais, elas não fazem mais leitura profunda, elas leem poucas linhas. É isso aí. Esses dias mesmo no grupo que eu tenho de alunos para concurso, postaram uma fake news lá. E você percebe que as pessoas também têm dificuldade de identificar o que é uma notícia, o que é uma opinião. E pessoas que têm menos. Pessoas mais novas, estão mais acostumadas à tecnologia, elas têm mais facilidade de identificar fake news. As pessoas que estão menos acostumadas, elas não têm essa noção, porque elas não estão muito acostumadas com o meio virtual. E a fake news, ela tem essa malandragem, ela é fraudulenta, ela não é só mentirosa, porque é uma notícia feita para parecer verdade. Então Sim. aparecia um cara falando e aparece lá embaixo o médico, o pesquisador, para dar uma credibilidade. A fake news, ela tem uma aura de notícia verdadeira. Que também não é um fenômeno novo. Mas a forma de operar é nova, porque a rede social, ela potencializa isso num nível absurdo. Uhum. Então, a gente está lidando com fenômenos antigos, mas que ganharam um poder destrutivo nunca antes visto. E é um poder que está corroendo democracia. Porque está impedindo que as pessoas vejam mais de um lado da conversa. Isso é muito prejudicial. Né? E aí, se você tem essa visão, que é esse tipo de alienação cognitiva, veja, você fica muito mais facilmente refém de qualquer medida de lawfare, né? Porque você vai comprar qualquer discurso muito facilmente, né? Verdade. Rodrigo, já estourei meu tempo com você, nem percebi. Acabei de olhar que a gente tá falando há quase 1h30. A gente não, né? Você. Há 1h30, quase. E acho que a gente, para também te liberar aí, que você tá correndo bastante, tá cansado. É isso, obrigado, foi ótimo. E, né? Vamos dar uma. Vamos finalizar aí em alguns minutos, te passar aí para você. Acho que colocar aquilo que você acha importante que não foi falado. E aí a gente faz a finalização. Por mim, eu ficaria falando aqui, estou adorando, de Obrigado, verdade. muito agradável, tá muito agradável. Aquilo que eu ouvi do Léo, o Léo que sempre me cobra, pô, você não vai fazer com o Rodrigo? Você não vai fazer com o Rodrigo? Eu falei, vou, estamos tentando encaixar. O professor Leonardo, Léo, e ele tinha Léo toda a razão. Castro. Léo Castro, ele tinha toda a razão. Cara. Tipo, meu, o cara é sensacional, faz com ele, faz com ele. É que eu tenho um raciocínio que Já comprovou isso. quando é uma palestra que eu tento fazer uma coisa mais acadêmica, que nem aqui, né? O raciocínio, eu não faço questão que seja muito linear. Mas é porque, no fundo, é porque na minha cabeça as coisas estão todas ligadas. Então, Não, mas foi ótimo, foi ótimo. Você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa que seja importante para ficar? Porque a live vai ficar salva, vou mandar para você, você vai colocar nas suas redes, ela fica salva também no meu IGTV. E aí, tem eu alguma coisa para analisar? Eu acho que a gente passou por tudo, na minha opinião, mas se você quiser colocar alguma coisa. acho que passamos por muita coisa. Claro que o assunto sempre é infinito, mas o que eu acho? Eu acho que, se eu puder aglutinar o que a gente falou com o momento do país, eu acho que quando a gente fala de populismo, o lawfare também tem uma ligação com o populismo, né? Porque a gente tem também um populismo muitas vezes ligado a um membro do MPF, a um juiz. Né? Eu acho que a gente tem que tomar muito, a população tem que tomar muito cuidado, tá? E aí, isso eu falo, isso realmente do fundo do coração eu falo em relação a qualquer político. Claro que a gente tem nossas preferências político-partidárias, todos nós temos, mas eu falo isso em relação a qualquer político. A gente tem, nós não somos essa ideia de homem totalmente racional do iluminismo, da Revolução Burguesa já caiu, né? Nietzsche já acabou com isso, Freud, Marx, né, que é o trio do apocalipse, né, que foram os caras que derrubaram a modernidade, né? Freud, Nietzsche e Marx.
que contribuíram para acabar com essa ideia de homem totalmente racional, que a gente sabe que não existe. Mas por que eu estou falando isso? A gente sabendo que a gente é movido também por afeto, e o tempo todo, a gente tem que tomar muito cuidado para sempre se autocriticar em relação a qualquer medida de afeto, em relação a qualquer figura pública, político, agente público. Porque o lawfare e qualquer populismo, e o lawfare pode ser ele precisa de uma certa, de instrumentos de populismo, que você começa a idolatrar alguma figura. Você sempre tem uma figura, né? Então, na Operação Lava Jato, você tinha uma figura, juiz Sérgio Moro. Ainda que tenha gente que goste dele, você não pode idolatrar. Simples assim. É um agente público. Ele não tem que ser idolatrado. Assim como o Bolsonaro não tem que ser idolatrado, assim como o Lula não tem que ser idolatrado. Por quê? Porque quando você idolatra, você perde a capacidade crítica. Isso é um problema muito sério. Então, e até se proteger de lawfare, se proteger desse uso, porque ele vai existir. Só que se você já tem um afeto que impede a sua visão de tal modo, você vai ser uma vítima muito fácil desses fenômenos. Porque você não tem a menor capacidade de discernimento. E aí é o que meu orientador fala, como o direito se mistura com a religião. Porque começa a virar um ato de fé. Você já não gosta daquele candidato. Então, tudo que for para atacá-lo, você vai acreditar e reproduzir porque você já não gosta dele. Ou seja, isso daí vira uma religião. É um ato de fé, é um puro ato de fé. Ou você gosta dele. Então você não vai conferir nada que acontecer de ruim porque você não quer ter chance de não gostar. O problema é que isso é irreal, porque não existe uma pessoa que seja totalmente ruim ou totalmente boa. Você pode até achar que o Bolsonaro só tem coisa ruim, ou que o Lula só tem coisa ruim. Mas o problema é que quando você é movido por um afeto, você automaticamente nem lê nada que vem daquilo que pode eventualmente fazer você pensar. E quando você não lê, você automaticamente se entrega à ignorância. É bem isso. Eu tô tomando esse cuidado de tentar falar e não parecer que eu tô carregando para um lado ou para o outro. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu carrego para um lado ou para o outro, eu perco o ouvido de um lado ou de outro. Eu tô tentando não perder. E eu sei que mesmo assim eu vou perder. A minha preocupação não é porque eu sou neutro, porque eu já falei que ninguém é neutro. Mas é que eu tô tentando isso para que ninguém pare e fale, esse cara é comunista, pá, entendeu? Esse cara, sei lá, é fascista. Eu tô tentando evitar isso para tentar ser ouvido, porque hoje isso é muito difícil, as pessoas não ouvem. Ou ouvem, mas não escutam. Então eu estou tentando fazer isso para tentar fazer com que alguém reflita. Porque esses afetos, eles afundam um sistema democrático. A questão é, então, no fundo, é isso. A gente começa a ficar um pouco mais imune, um pouco mais protegido de uma medida de lawfare, de uma medida de idealização, que nada mais é do que uma imbecilização. Porque aí você se entrega totalmente ao afeto. E aí, quando você passa a ser movido por afeto e por instinto, você é igual um cão, um gato. Porque aí você não tem capacidade de racionalizar absolutamente nada. Então você é igual a qualquer animal irracional. Puramente irracional. Então, não idolatre nenhuma figura. Você gosta do Bolsonaro, não idolatre. Você gosta do Lula, não. Você gosta do Ciro, não idolatre. Por quê? Porque você vai perder a sua capacidade crítica e você vai se tornar uma massa de manobra. Necessariamente. Você vai ser um idiota. Você não quer ser um idiota. Você quer alguém que tem capacidade crítica pra falar, olha, esse cara tá bom. Mas isso aqui eu já não gostei. Quem quer que seja ele. Uhum. Perfeito. Buscar informações. Não buscar aquilo que vai te trazer, que vai já alimentar o seu afeto. Não que ele não exista, mas é porque você tem que tentar não tornar esse afeto algo totalizante na sua concepção de mundo. Senão você se torna como um cão, como um gato, que é movido por instinto. Ele quer comer, ele vai comer. Ele quer atacar, ele vai atacar. É isso. Você não pode ser movido puramente por instinto. Você tem que tentar frear. Porque ele existe, claro que existe. Porque também a gente se coloca como se a gente fosse muito superior a esses animais. Eu tenho minhas dúvidas. Mas a gente tem que evitar ser movido somente por instinto. Eu acho que esse é o recado final que eu precisaria dar. Legal. Alguém falou, amar só a Deus. Ou também ter o direito de não amar se não acreditar nele. E respeitar também quem não acredita. Porque ninguém necessariamente é melhor ou pior porque acredita em Deus. A gente tem pessoas que acreditam em Deus, são incríveis, e ateus que são incríveis. E que bom que tem pessoas diferentes. E que bom que existe isso. Porque essa essência é a democracia.
E respeitar quem acredita em Deus, quem não acredita em Deus, quem acredita em Alá, quem acredita em Exu, em qualquer coisa. Que isso é democracia? Respeito, né? Eu acho que essa é a palavra também. Não é tolerância, porque tolerância é muito pouco. É respeito. Porque tolerar, eu acho que ainda tem um pouco de hostilidade na tolerância. Sabe, meio que, eu tolero. Tolerar, não. É mais do que isso. Né? Eu acho que tem que ser um pouco mais. Acho que não dá para ficar só na tolerância. Eu acho que é respeito e aceitação. Porque aí você Isso. pressupõe o acolhimento. E acolher é um ato muito positivo, né? E para quem é cristão, acho que não tem nada mais cristão do que acolhimento, né? É isso, Rodrigo. Queria te agradecer imensamente. E eu digo isso várias vezes, quem me acompanha sabe disso. Qual é a ideia do programa? Não é trazer discussão jurídica, tese jurídica, questão profunda, técnica, mas é plantar sementes. Eu tenho falado muito isso. Eu tenho certeza que hoje, tudo que você trouxe para a gente plantou várias sementes. Os comentários, já, que alguns que eu consegui acompanhar, disseram, não tinha pensado nisso. É verdade. Essa questão da semente, de você não idolatrar, acho que se a gente sair daqui hoje, eu e você, e vou me permitir falar em seu nome também, tendo deixado essas sementes para que a gente se torne mais crítico, que a gente consiga entender esse sistema, que a gente não seja massa de manobra, se a gente conseguir deixar isso plantado nessa hora e meia que a gente perdeu aqui, eu me dou por satisfeito, tenho certeza que você também. Queria te agradecer imensamente. Foi uma aula para mim também. E, cara, parabéns pelo seu conhecimento, pela profundidade com que você trata os assuntos. Deixa claro o quanto você gosta e o quanto você conhece daquilo que você está falando. Então, fica aí o meu agradecimento. Parabéns. Uma ótima noite para você. Sucesso na sua vida. Uma vida próspera, uma vida abundante. Que você continue fazendo desse seu estudo e dessa sua dedicação, porque não é fácil falar, trazer autores, trazer citações que você trouxe. Não é fácil, depende de estudo, de dedicação, de horas de leitura, de abrir mão de muita coisa prazerosa para se dedicar ao estudo. E aí eu acho que isso merece não só os meus, mas os aplausos de todos que estão aqui. Parabéns. Obrigado, eu agradeço. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer como professor. Eu sempre quis ser professor, né, desde a faculdade. Só que eu vivo no Brasil, né, então eu não podia passar fome. Então a forma que eu escolhi de ser professor é virar professor de cursinho, porque ganha melhor, né? Mas eu sempre quis ser professor, né? Então eu tenho prazer nesse tipo de estudo. Tem coisas do trabalho que a gente tem que fazer que não são legais, que às vezes tem que fazer uns votos chatos do gabinete, faz parte. Mas esse estudo eu gosto, porque eu acho que ele enriquece, sabe? Eu acho prazeroso. Sim, juro que eu acho prazeroso mesmo. Tanto que eu escolho temas novos, que eu nunca tinha falado de lawfare, para me obrigar a estudar. É uma coisa minha. É como se eu estivesse repetindo o tema como se eu não estivesse sendo honesto com o aluno. Claro que não é, mas é o meu jeito. Assim, eu nunca gostei de repetir tema. Né? Teoria do domínio do fato, por exemplo, eu aprendi numa palestra. Não numa palestra, mas preparando uma palestra. Eu nunca tinha estudado a fundo o tema. Isso há uns 7, 8 anos. Eu falei, vou falar de teoria do domínio do fato. Fiquei um mês estudando. Né? E lawfare também. Eu falei, vou falar disso. Por quê? Porque eu quero estudar isso direito. Né? Então é o que eu faço. Até porque e é legal isso também, quando você fala isso, você mostra para o aluno que você aprende as coisas, que você estuda. O aluno vê o professor, acha que ele fica lá numa redoma. Não, gente, a gente senta, estuda, lê, pergunta, tem dúvida, não entende. Né? É isso, é normal. Né? Eu acho que todo professor que se coloca numa redoma, ele não entendeu o que é ser professor, tá tudo errado. Cara, se você é um professor e você é indisponível, se coloca numa redoma de vidro, você é estrela, cara, você tá na profissão errada, você não sabe o que é ser professor. Na boa, você não sabe o que é ser professor. Você pode ser qualquer outra coisa, professor você não é. Né? Então, eu sempre falo, quando eu vou dar palestra, eu sou aqui de São Paulo, se alguém precisar usar a biblioteca, tá à disposição, me chama no direct. Só me avisa antes para eu estar aqui para poder abrir a porta, mas se quiser usar a biblioteca aqui em casa, eu tenho uma biblioteca de penal e filosofia que é bem razoável. Então, se alguém precisar, quando eu dou aula assim, eu aviso. Falo, professor, vou fazer uma pesquisa para o meu mestrado. Doutor, vem aqui, pode usar a biblioteca. Também é uma forma que eu acho de contribuir, porque hoje em dia livros são caros e biblioteca é uma coisa que você monta com o tempo. Né? Então, também está à disposição. Quem for de São Paulo, estiver por aqui, precisa fazer uma pesquisa, pode vir aqui em casa também. Eu sempre falo isso quando eu dou aula. Pessoal, se precisar usar a biblioteca, usem, fiquem à vontade. Pode vir aqui em casa, pode usar. Tem dos clássicos, tem tudo aí que precisar. Eu acho que é a forma que eu posso contribuir e fazer o que eu gosto. Eu sempre gostei de dar aula, de estudar. É o que sempre me deu prazer desde a época da faculdade. Né? Eu nunca fiz só isso, infelizmente, porque a realidade do país não permite. Essa é a verdade, né? Você tem que pagar conta. Mas eu gosto. Então, é um prazer para mim. Toda vez que eu fico aqui, eu não tenho pressa, né? Porque não,
porque não tem esse desespero. Eu agradeço pelo convite. Tem café também, se alguém precisar. Tem uma máquina de café aqui italiano que moe na hora o grão, tal, porque eu comprei. Delícia. Aquele café Nespresso é um veneno, então eu parei de comprar porque é uma porcaria, porque só tem química. Então, até isso, porque eu fiquei estudando isso um tempo. Porque aí eu descobri que Nespresso não era café de verdade, quando eu fiquei estudando um pouco de café. Aí eu comprei uma máquina que moe o grão agora. Então agora tem café bom. Pode vir aqui, tem café para você não dormir também. Então, obrigado, Constantino. Eu agradeço pela simpatia, pela gentileza, pela forma leve como você conduz. É um lorde, eu já tinha percebido isso, mas só tenho a agradecer pela oportunidade e precisando aí, conte comigo. Sempre que precisar, é uma honra. Se um dia houver oportunidade de algo presencial também, conte comigo. Agora em setembro eu vou palestrar na OAB em Espírito Santo. Vou palestrar lá para iniciação à advocacia. Então, sempre que fui para a Universidade de Franca há uns meses, então sempre que precisar também é uma honra aí, para o que precisar. Enfim, conte comigo de verdade. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Fala suas redes sociais, porque vai ficar gravado depois, e aí, o que você acha? Claro, o meu Insta é @prof.rpardal. E lá, se clicar no link, lá tem um site meu, professor Rodrigo Pardal. Lá tem um grupo meu do Telegram, que todo dia eu abro espaço para pergunta. E aí eu respondo por vídeo. Como no Stories essas perguntas depois de 24 horas saem, o que eu faço? Eu jogo depois para o grupo do Telegram, porque aí você vai tendo um banco de dados de dúvidas. Quem me segue no Telegram. E tem também para quem, né? E tem também um canal no YouTube que eu criei há pouco, mas que eu uso para alimentar também e criar aí e colocar conteúdo, fazer vídeos com aqueles temas que são um pouco mais amplos, mais longos e que não dá para explicar num vídeo de 1 minuto. Eu até estou preparando um vídeo agora que eu vou falar de cegueira deliberada, porque a gente, como é professor, a gente perde um pouco o filtro do que é difícil, né? A gente dá o tema há muitos anos, então pra gente essas coisas ficam um pouco simples, entre aspas, claro. Mas assim, ficam banais. Aí eu começo a perceber que tem perguntas que se repetem muito, como por exemplo da cegueira deliberada, o que significa que talvez muita gente não tenha dificuldade de compreender. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso até para postar, mas já postei sobre a tipicidade conglobante, desafarone, aqueles temas que eu vejo que são problemáticos, e tem gente que tem dificuldade, eu posto no YouTube para ter. Mas eu comecei o canal há pouco tempo, mas eu vou postando aos poucos e respondo as dúvidas, e basicamente isso. Legal. Cara, parabéns de coração e feliz de ter feito a live com você. De verdade mesmo, mesmo, mesmo. Acredito. Estou muito, muito feliz. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanharam, que ficaram até agora aqui. Semana que vem tem mais. A gente segue com Direito e Pauta com esse objetivo, plantar sementes. Obrigado, querido. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau, boa noite, tchau, tchau. Tchau, gente.